bom dia, meus caros irmãos e irmãs, os queridos paroquianos e paroquianas que sempre nos acompanham nas nossas reflexões do Evangelho do dia a dia. É uma alegria sempre poder compartilhar com vocês essas breves reflexões, sempre com aquele nosso desejo que elas possam ajudar você, ajudar a sua família a aprofundar a fé cristã, a espiritualidade do segmento, a espiritualidade do discipulado de Jesus. E cada vez mais esse nosso vínculo entre o Santuário Santo Antônio com você. Hoje, caros irmãos e irmãs, quinta-feira, dia 9 de novembro, nós vamos então rezar a partir do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 até o 22. A gente sai do Evangelho de Lucas para João, porque hoje, nesta quinta-feira, dia 9, nós celebramos na vida da igreja a dedicação da Basílica do Latrão, que daqui a pouco eu falo sobre isso. E o Evangelho nos narra o seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e no templo encontrou os vendedores de bois, de ovelhas, de pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. E então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos envias, nos mostras, para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias eu levantarei. E os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, nesta quinta-feira, a igreja celebra a Basílica, a dedicação da Basílica de Latrão. É a igreja mãe, e ela nos chama para Roma, a fim de que, ao menos em espírito, nós sejamos capazes de celebrar com ela o aniversário da dedicação da Sé Catedral do Papa, que não é, como às vezes a gente julga, a Basílica de São Pedro do Vaticano, mas é exatamente a Basílica de São João de Latrão. A Basílica de Latrão, um pouquinho de história, pra gente. É a catedral, então, como eu falei, da Diocese de Roma, cujo bispo, obviamente, é o Papa Francisco. É considerada, então, a igreja mãe de todas as igrejas de Roma e também do mundo, no sentido da sinodalidade, da unidade da igreja, da unidade de cada igreja particular com a igreja de Roma, ou então, se quisermos, com o Papa. Chama-se lateranense porque, originariamente, lá no princípio, ela foi construída no terreno da família dos Plausi Laterani, na colina Célio. Então foi o Papa Melquíades, lá nos anos 311 até 314, o seu período de papado, que construiu esta basílica e a dedicou ao Santíssimo Salvador. Ela é chamada, normalmente, Basílica de São João do Latrão, porque São João Batista foi escolhido como seu segundo titular, o patrono, desta basílica. Depois ela foi acrescentado outro titular, São João Evangelista. Então, para nós, celebrar a dedicação da Catedral do Bispo de Roma, recordar, primeiro, o Senhor Jesus, que instituiu a Igreja para reunir na unidade, sob o pastoreio de Pedro e de seus sucessores, os filhos de Deus dispersos.
Somos pedras vivas da igreja. Então, quando a gente faz a memória, a gente dedica a Basílica de Latrão, para a gente reforçar esse espírito de pertença, o espírito de unidade de cada cristão, de cada cristã, de todo mundo com a Igreja de Roma, com o Papa. No sentido de que nós somos, no sentido da pertença, mas também do discipulado e do seguimento. Na sexta-feira, meus caros irmãos e irmãs, no dia 10 de novembro, nós vamos então rezar, meditar a partir do Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículos de 1 até 8. Jesus disse para os seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, o que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. E então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou para o primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou para o outro: e tu quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, esta parábola, ela dá o que pensar, não é verdade? Pode deixar a gente bastante desorientado. Porque quando a gente lê essa parábola, mas não a medita em profundidade, parece insinuar que o fim justifica os meios, que saber desenrascar-se é preferível à honestidade. São palavras, eu digo assim, provocantes, que havemos de escutar em profundidade. Para isso, penso que é bom darmos atenção às palavras com que o Senhor termina a parábola. O que diz lá? Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Vejam, partindo disso, há um modo engenhoso de quem, para praticar desonestidades, ele recorre a análises, a iniciativas, a entrega pessoal. Eu digo isso porque talvez, à luz dessa parábola, talvez os discípulos de Jesus nem sempre recorram aos mesmos meios para obter fins honestos, cedendo até com certa facilidade diante dos imprevistos, das dificuldades. Eu quero chamar atenção para que a gente não tenha nenhuma interpretação equivocada, que Jesus não louva a desonestidade do administrador. O que Jesus destaca é a esperteza com que soube encontrar, numa situação difícil, uma solução. O que se elogia, em todo caso, novamente, não é a desonestidade, que que nós sempre precisamos combatê-la. O que se quer destacar é essa sagacidade do administrador, em vista de não ficar na rua quando fosse despedido. Jesus adverte que os maus, os filhos deste mundo, são mais espertos no trato com sua gente do que os filhos da luz. Creio sim, é verdade, é uma parábola chocante, que é capaz de mexer com o nosso brio de cristãos e cristãs.
Dado que nós somos filhos da luz, a gente precisa administrar o tempo e os bens deste mundo na justa medida, conforme os valores do reino. E mais, acho que é uma outra provocação para nós. Eu diria assim, em termos de evangelização. Como que nós também, diante das dificuldades que nós enfrentamos na nossa evangelização, como que a gente também, eu diria assim, como nós deveremos ser sagazes, devemos ser espertos no sentido de levarmos a mensagem do Evangelho. E concluindo o nosso itinerário desta 31ª semana do Tempo Comum, meus caros irmãos e irmãs, no sábado, dia 11 de novembro, nós rezaremos, meditaremos a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 9 até 15. Disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. E então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Aqui nós temos, caros irmãos e irmãs, ao finalizarmos o itinerário desta semana, como que o fechamento de toda essa longa discussão de Jesus, que começou lá sentado na mesa, depois com as multidões, e depois também, de modo mais reservado, o diálogo de Jesus com os discípulos. Jesus, o que ele faz? Recomenda para cada um de nós o correto uso dos bens, correto uso do dinheiro para a gente viver de uma forma honesta. O dinheiro pode corromper, e creio que a gente tem muitos exemplos, próximos de nós, distantes, inclusive de administração pública. O dinheiro pode corromper. E então, cuidado com a sua administração, a forma como a gente lida com isso. Quem desvia, veja, o Evangelho é forte nisso. Quem desvia coisas pequenas ou pequena quantia é capaz de desviar grandes coisas, grandes somas, muito dinheiro. A sociedade, infelizmente, está repleta de maus exemplos de corruptos desse tipo. Grandes corrupções, a gente lê jornal, vem à tona, desvios, tantas descobertas de esquemas de corrupção. O dinheiro pode tornar-se um ídolo sedutor, e inclusive ocupar o lugar de Deus. Ora, com Deus é impossível qualquer espécie de concorrência. Ele é o único Senhor. Contra os fariseus, amigos do dinheiro, Jesus adverte eles, porque nutrem outra forma de ganância, ou seja, acumulam obras de observância, pensando então adquirir com elas direitos sobre Deus, ou direitos à recompensa de Deus. Já se consideram salvos, e também direito que sejam estimados pelas pessoas. Ora, há um provérbio que diz: o Senhor detesta aquele que é arrogante. Escolha sábia, creio, é usar os bens, usarmos o dinheiro, os recursos, para a gente criar verdadeira fraternidade humana. Ou então, como o Papa nos diz no seu documento, construirmos a amizade social. Caros irmãos e irmãs, com essa reflexão a gente conclui o itinerário
desta 31ª semana do Tempo Comum. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, com a proteção, com os cuidados de nosso querido Santo Antônio. Nos encontraremos na segunda-feira.